vai mais rápido. Então, tem o fundo de classe 1, não tem um fundo sem classe, não sempre tem. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Jaime Paulo. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Hudson? Como é que você tá? Tudo bem? Ótimo. Ótimo, pô, obrigado por estar aqui comigo. Você esteve aqui, ó, em 21, aqui não, né? Zoom, porque 21 era só por Zoom, né? Em 21, há 3 anos que a gente não se vê assim com calma. Muita conversa pra gente pôr em dia. Muita coisa. Então, por favor, se apresente primeiro. Tá bom, vamos lá. Pessoal, prazer, obrigado pela oportunidade, Hudson. Me chamo Jaime, trabalho bastante tempo no mercado financeiro, já praticamente 30 anos, tive uma carreira, talvez a carreira que os garotos da minha época quisessem ter, né? Comecei como economista, depois passei por uma tesouraria, passei por uma tesouraria internacional, passei pelas grandes crises internacionais. Isso é importante, isso é uma molecada aí que não passou, não tinha passado, né? Eu costumo dizer que quem sabe gerenciar risco é quem teve que estopar uma posição, quem teve que cancelar uma posição, mesmo convicto dela, né? Simplesmente por respeito aos parâmetros de risco. Isso vale muito para a experiência do que a gente faz hoje. Depois desse movimento, eu trabalhei em gestão de recursos, fui para private banking, fui entender como é que o bilionário investe, gerenciei equipes. Já no final de 2017 para 2018, resolvi empreender. Montei junto do Carlos Castro a Super Rico, que é uma empresa em planejamento financeiro. Uma potência. E o que víamos há 8 anos atrás é o que a gente está vendo acontecer agora, então estamos na direção correta, mas com os percalços de qualquer empreendimento. Empreender, não é? Empreender, tem desse tema. E eu acho que dá para a gente fazer uma ótima discussão sobre o que está acontecendo, sobre o mercado de investimento. Eu acho que tem muita gente que vai ver, que está pensando, né, como é que pode fazer o seu negócio diferente. Ou que já tem a nossa experiência e quer contribuir, pensar um pouco um tema de como levar para o cliente. Então, é enriquecedor. E falar para amigo é mais legal. Maravilhoso, meu cara, maravilhoso. Jaime, eu queria começar com um tema, a gente aqui vai desfolhar um monte de coisa, mas eu queria começar com um tema que poucas pessoas no Brasil entendem tão bem quanto você, que é bem-estar financeiro. Assim, o que é bem-estar financeiro? É botar o seu dinheiro para render muito? O que é bem-estar financeiro? Estou aqui com uma dica maravilhosa. Olha, eu acho que a gente vê várias versões do que é o bem-estar financeiro, porque ele é diferente de pessoa para pessoa. Interessante isso, hein? Eu me lembro, sou aluno egresso da Universidade de São Paulo, turma de 90 e pico, economia, né? Da aula do primeiro professor de economia brasileira, que falava de macroeconomia, que falava o que é crescimento econômico. Ter crescimento econômico é ter bem-estar financeiro, bem-estar econômico, que é o poder de você adquirir serviços, bens e serviços. Essa é uma... Cara, me marcou isso, 30 anos, uma questão teórica. Hoje, empreendendo no segmento de bem-estar financeiro, eu diria que ter bem-estar financeiro é você conseguir viver com o seu dinheiro. Ok. Isso é bem-estar financeiro. Você está trabalhando com o seu salário, você está aposentado com a sua aposentadoria, mais as suas rendas, é isso? Não é questão de você ser... por que a empresa que eu sou sócio chama Super Rico? Porque ser super rico não é ter um avião, não é ter um barco. É você viver com as suas próprias pernas, viver com a sua própria condição financeira que você conquistou. Sem precisar de um puxadinho de um filho, sem precisar de um puxadinho de um emprego que talvez você não queira ter numa idade avançada. Essa semana passada, peguei 2 motivos de aplicativo que estavam fazendo aplicativo para complementar a renda na aposentadoria. Isso, então bem-estar econômico é você viver bem com a sua renda, né? E aí entra um tema, o que é viver bem? Era isso que eu ia perguntar, que eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas tem um livro que eu adoro chamado O que é Suficiente. E assim, que a gente parece que nunca tem o suficiente para as pessoas, né? Só para colocar essa pimenta na pergunta. Então, tem um tema que é principal, que assim, as pessoas têm muita dificuldade de prever o futuro. Né? Não de prever o futuro, aliás, ninguém vai prever, mas de se preparar para esse futuro.
né? O que exige da gente algumas simulações, exige da gente alguns cenários, né? Se acontecer A, se acontecer B, se acontecer C. O brasileiro tem muito desse tema, deixa a vida me levar. Né? Aquela pessoa mais conservadora que tem dinheiro, tem aquele dogma, deixa eu ter imóveis porque imóveis é uma renda, vai me ajudar. Físico mesmo. O físico. Mas muito pouca gente na indústria para fazer conta quanto que talvez você precisaria ter para viver. Essa para mim é a pergunta na indústria. Não é simplesmente vou investir porque eu tenho que bater o CDI. Porque esse é um problema aqui na indústria, né? O tal do 100% ou 120% ou 130%, sabe-se lá quanto, E aí, assim, eu olho, né, esse tema e falo assim, primeiro, para você ter bem-estar financeiro, você vai dizer, para que você quer ter bem-estar? O que é bem-estar financeiro? Olha, o bem-estar financeiro para mim é ter uma vida equivalente a 20 mil reais em valores de hoje. Perfeito. Já me deu um norte. Vamos simular com todas as imprecisões que vão ter? A gente vai errar o número, mas a gente vai acertar a direção. Muito bom. Que é o conceito que também tem a ver com o nosso conceito de finanças aqui, né, que é o do duration. Quanto mais longo prazo, mais variação vai ter em relação ao meu target. À medida que ele for chegando perto, se você simular um negócio para 20 anos, vai dar errado. Mas quando chegar em 5, faltando 5, o duration está mais baixo, você vai acertar muito mais fácil. E isso é muito poderoso e pouca gente usa isso. Né? Essa questão do bem-estar financeiro para o norte da sua vida, que é simplesmente você falar, olha, para viver com 20 mil reais, eu preciso ter 2 milhões de reais aplicados em valores de hoje a um juro médio real de 5%. A hora que você coloca essa história na sua cabeça, você já vai dormir, pega um livro, vai para a praia, gente, tem um problema. Assim, cara, tem várias perguntas, tem várias coisas aqui embutidas, né? Que você precisa trazer, várias respostas que você também tem que pensar. Para começar, cadê os 2 milhões, né? Isso, primeiro cara, quanto eu tenho? Como eu vou acumular 2 milhões? Se eu não acumular 2 milhões, qual que é o plano B? Plano C, 20 não dá, vai para 10. Mas você já parou para fazer conta? Como é que você vai sair de uma vida? Se você falou 20, é porque possivelmente você vive hoje com 30. Quiçá provavelmente. Mais. Quiçá mais. Você já parou para pensar como você vai sair de 30 para 20? Amigo, é um corte significativo nas suas despesas. Você já combinou isso com a sua esposa? Olha, é verdade. Já combinou isso consigo mesmo? Você vai ter que cortar um monte de coisa que você gosta de fazer. Então, olha a quantidade de questões que você atribui. Portanto, o bem-estar financeiro, na minha opinião, é você viver bem o que você tem, mas você se preparar para isso. E não simplesmente, que é o que eu acho que prevalece ainda na sociedade brasileira, do deixa a vida me levar. Tá. Mas deixa eu te fazer quando você aborda um cliente assim, como é que é a reação? Porque de um lado eu deixo a vida me levar, do outro lado é o que rende mais. A ação rendeu tanto, não, é a cripto, o que é a bola da vez? Como é que costuma ser a abordagem, a reação dos clientes? Então, acho que aí a gente vai entrar um pouquinho no tema do que é o mercado do bem-estar financeiro, né? Que é o que você falou, né? A primeira coisa é a gente entender que falar de bem-estar financeiro não é tão sexy quanto falar de investimentos. Discordo. O cliente, quando você fala de investimentos, o cliente quer saber quanto que eu vou ganhar, tem todos aqueles hormônios envolvidos, né? Tem um sentimento de aposta, e o brasileiro adora isso. Não é por acaso que nós estamos vendo esse drama com os bets. É o terceiro país em bet nessa A gente não é por acaso que a gente está vendo isso. Tá? A gente tem, de fato, o brasileiro tem essa questão, né, em relação à aposta. Quando você fala de bem-estar financeiro, você está começando a trazer para o cara uma responsabilidade, para cara, você é responsável pelo seu futuro. Ter bem-estar financeiro, você precisa se programar. Não é a sorte. Então,
Primeira coisa importante, hein? Você Programar para longo prazo, o negócio da duration aí que Você falou. começa a jogar no colo do cara, fala assim, cara, você é responsável por isso. Aí, Deu pane na cabeça do cara. E o cara nunca esperou de alguém de finanças falar disso dele, porque a indústria inteira quer vender investimentos e produtos. Ah, Isso é uma coisa. Vamos aprofundar esse ponto, né? segura esse ponto aqui. Vou segurar Tá? esse ponto aí, hein? Essa é uma das vertentes do como abordar. É totalmente novo. Né? Muitas vezes o seu cliente não tem as respostas e muitas vezes ele vai sair incomodado. Eu diria que ele vai ser muito incomodado. Ele vai sair incomodado o suficiente de não te procurar mais e voltar daqui 2 anos. Pelo que você falou, é o que acontece, não é incomum acontecer. O cara volta e fala, cara, você não está me ajudando. Porque a ajuda que ele quer é basicamente, eu tenho 100 mil reais, eu preciso me aposentar, o que você vai pedir para eu? O que você vai me dar para eu investir que vai fazer isso aqui virar 1 milhão? Os 100 mil virar 1 milhão. Que é uma bosta. Quando você joga a responsabilidade em cima do cara, o cara tira o time de campo e fala, daqui a pouco eu volto. E às vezes demora. Esse é o mercado, né, de bem-estar financeiro. Outra oportunidade de abordar bem-estar financeiro é de uma forma educativa, que é uma cultura que já existe lá fora, que começou muito forte, que por acaso na Superico a gente já tem raízes fortes nisso, que é o Financial Wellness, que também é o bem-estar, que é o Financial Wellness, que é o bem-estar financeiro do ponto de vista corporativo. Tá bom. Começou muito forte nos Estados Unidos, principalmente, depois da pandemia, onde a parada que aconteceu na sociedade trouxe um alerta das empresas de que falou, olha, talvez eu tenha que cuidar do meu colaborador. Assim como eu cuido por um plano de academia, assim como eu cuido dele agora num tema que está super em voga, que é a saúde mental, eu também tenho que cuidar do financial. Tem que dar ferramentas para ele cuidar do seu financial. Porque senão o cara começa a ter uma abstinência, faltar mais, o cara começa a perder horas de trabalho, Verdade. gera problemas de fraude, também, né? fraude, eventualmente furtos, porque o cara está endividado. Então as empresas começaram, e a nossa empresa foi uma empresa procurada por uma multinacional de RH, que nos falou, olha, eu tenho demanda, eu tenho clientes que têm isso e não tem ninguém para fornecer isso no Brasil. Né? Então isso virou uma linha de negócio, hoje nós não somos mais a única, tem algumas empresas fazendo isso, mas que é uma linha super bacana, que assim, deixa eu tratar esse cara muito cedo, antes desse cara chegar aqui, deixa eu alertar, porque o cara que chegou comigo no B2C, que procurou um planejador, que entrou no site da Planejar, lá na Associação de Planejadores, e falou, eu acho que um planejador que faz isso. O cara tem que saber que existe. Tem isso, hein? O cara achou o planejador, deixa eu achar um planejador, esse cara já teve a consciência, já sentiu a dor. Tem gente que nem ouviu falar, então quando você tem um tema das empresas, é legal. E as empresas têm um poder de ferramenta muito grande, que são as previdências normalmente privadas delas. Né? Quer dizer, os planos fechados de previdência que a maioria das empresas, ou grandes empresas, não a maioria, mas que grandes empresas oferecem, que na maioria das vezes os colaboradores não utilizam porque não entendem o porquê. Verdade. Cara, não preciso. O cara fala, pô, mas espera aí, eu vou ter que deixar de consumir? O cara não parou para fazer conta, ninguém falou para aquilo. O cara acha que é mais uma pegadinha, estão prendendo o dinheiro dele. Isso é boa. Então a gente foi procurado muito por essa empresa. E pior, né? Quem que dentro de uma empresa é responsável por vender o benefício? É o RH, que tão pouco sabe de finanças. Verdade. O RH muitas vezes não tem a formação para responder, pô, por que é bom eu botar dinheiro nisso? Na Financial Wellbeing, cara, nem deve imaginar esse negócio. Não, peraí, pô, você vai ficar com meu dinheiro 20 anos? Como é que funciona isso? Tem toda uma indústria para se trabalhar que você precisa, não tem investimento. A gente não está falando de rentabilidade. Em um momento você falou até agora. A gente está falando do investimento, que é a forma que eu encaro o investimento. Investimento para mim é uma ponte entre os seus objetivos e sonhos e as suas realizações. Para isso que serve o investimento. Existe uma super, na minha opinião, valorização do tema investimento em finanças. Explica um pouquinho. Te explico. Qual que é a diferença no final do dia para o cliente
se o cliente acumulou, se para uma pessoa, física, um cidadão, que se ele acumulou uma família, se ele acumulou 10 mil reais a mais porque ele controlou melhor seus gastos, ele fez um ajuste mais próximo, ele cortou os excessos, assinaturas, ele rebalanceou, fez um acordo familiar, pô, talvez a gente não precisa comer toda vez fora, ele otimizou fiscalmente através de PGBL, se ele é um cara CLT, sobrou 10 mil reais a mais. São os mesmos 10 mil reais a mais que você poderia ter numa carteira de investimentos de R$1 milhão, aonde você ganharia 1% a mais. São 10 mil reais. Só que este 1% a mais, eventualmente, você tem que correr um risco muito maior do que esse que está na sua mão. Verdade. Então, muito boa comparação. As pessoas acabam colocando a responsabilidade da independência financeira dela numa carteira de investimento que tem que dar muito certo. E que cá entre nós está difícil nos últimos anos. Cara, sobre nós, tudo que a indústria nos levou não é nesse caminho. Então, esse mercado de bem-estar financeiro é um baita mercado. Não é um mercado que não é de fato algo que o cliente quer ouvir, mas o que eu percebo? Né? O cliente tentou muita coisa antes de chegar aqui. Ele achava que o problema dele era o produto, ele achava que o problema dele era a rentabilidade, o problema dele era o gerente do banco. Hoje em dia, ele já sofreu bastante a perceber, principalmente o cliente que tem dinheiro, de que tem algo que não está funcionando. Então, esse tema para mim é essencial. Ou seja, o cara já é um cara um pouco mais velho também, já apanhou. É mais velho. Mais velho é assim, acima de 35. Sim, mas assim, a gente percebe clientes jovens que com cada vez mais gente falando do tema, esse cara está se conscientizando mais cedo. A empresa trazendo a palestra, a empresa contratando uma palestra da minha empresa, contratando uma palestra sua, e a gente falando desse tema, cai a ficha no cara. Porque o cara tem a referência em casa. O cara olha o pai dele e fala, pô, foi assim que ele chegou aqui. Ele não se preparou, não quero ter disso. E, gente, as pessoas não nascem sabendo, a gente também tem que pensar que educação financeira está na grade já escolar, é todo um processo que só me mostra que é um baita mercado e uma baita necessidade da população. Mas estamos longe ainda, né? Aí é aquele ponto que ele falou, vamos guardar aqui, evolução desse mercado. Você tem uma visão privilegiada, trabalhou tanto, digamos, de um lado da mesa que é tradando, quanto do outro lado da mesa que foi falando com o investidor. O mercado, o mainstream não é esse ainda. O mainstream ainda é produto. E você tem uma abordagem muito boa. Como é que evoluiu esse mercado hoje? Olha, Hudson, eu acho que nós somos privilegiados, porque nós estávamos, tanto eu lá dentro do mercado, você na Ambima, a gente foi privilegiado de ver essa evolução. Né? Assim, primeiro tema, imagina que há 10 anos atrás, não precisa ser muito, estamos gravando 2024, 2014, um pouco mais para trás, 15 anos atrás, o cliente que quisesse, quais eram as oportunidades em arquitetura aberta? Explica o tema também. Né? Vamos lá, arquitetura aberta, onde você pode investir em produtos de terceiros e produtos da instituição financeira. Existiam vários bancos, o Unibanco, eu lembro que tinha saído com uma plataforma, o BB saiu com um negócio legal. É verdade. O Fator tinha um negócio legal, a Ágora tinha um negócio legal, mas eram pontuais. E você vê que essas 4 casas que eu falei aqui eram casas que eu lembro daquela época e não estão mais aqui. Esses negócios como negócios não estão mais aqui. Né? Então, nós somos em um momento em que os bons produtos, as boas gestoras, que também não eram tantas, né, elas estavam disponíveis para os clientes privates, que eram clientes, vamos dizer, hoje acima de $1 milhão, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Né? Então, se você não fosse um cliente com mais dinheiro, você estava
restrito aos produtos da instituição financeira que você estava ligado, que eram punitivos. Eu me lembro muito bem, falo disso com meus alunos. CDB de bancão pagando 80% do CDI, 70% do CDI, era o normal. É esse. E aí depois trocaram, falaram, vamos subir isso, e aí vieram as LCIs, as LCAs a 90%. Pô, mas 88%. O benefício fiscal inteiro está ficando na mesa? Isso aí mesmo. Exatamente isso. Ou, quando não, você tinha os fundos da asset da instituição financeira que você trabalhava. Mal falávamos em offshore. Né? Então, era um mercado muito duro para quem era investidor. Né? Você tinha que poupar muito mais. Você não tinha um tesouro direto. Não tinha tesouro direto. Meu amigo economista, meu chefe, Rubens Seidenberg, foi... Um dia vai ter o brinco, você não tem, deveria ter. Ele foi um dos criadores do Tesouro Direto e fantástico. A grande verdade é que as possibilidades de investimento nessa época eram relativamente pequenas, se você não fosse um cliente private. Tá? Sim. O que as corretoras hoje, as grandes corretoras que a gente pode enumerar aqui, que já foram mais, agora vamos falar 4 grandes, 5 grandes, qual foi a virtude desses caras? Eles trouxeram private para o varejo. Eles deram uma virada no mercado. E eles fizeram na nossa cara, na cara dos que eu era, por que era a nossa cara? Porque eu era de private. Né? A gente falava, não, quer investir, bota dinheiro aqui. Eu tenho o fundo A, o fundo B, e foi todo um desenvolvimento, porque as gestoras, a gente tem que pensar que a maioria das grandes gestoras que hoje estão aqui, tirando aquelas mainstream, né, as do Rio de Janeiro de ações, algumas que já existiam, que foram decorrentes dos bancos de investimentos, né? Mas a grande maioria das gestoras que hoje estão aqui são decorrentes de tesouraria. Sim. São times. Só da tesouraria que eu trabalhei, que era a tesouraria de Santander, tem 2, 3 colegas meus que sentavam ao meu lado. Esses caras, por que eles saíram? Porque depois de 2008 as restrições de regulação dificultaram muito fazer tesouraria. Né? Verdade. Então eles viraram gestoras, que coincidiu com as corretoras surgindo. E que coincidiu com o oba-oba de que o cliente que era mal atendido agora tinha possibilidades. Tecnologia também ajudou um pouco. Muito. Quer dizer... E aí, como é que a gente chegou até aqui? Eu acho que esse é o ponto central. O cliente que antes não era poupador, que era poupador, mas via o seu dinheiro andar relativamente pouco, ele começou a ter possibilidade de rentabilidades maiores. E começou a colocar uma supervalorização no mundo de investimentos, empurrado pela própria indústria, que veio com o discurso: você não ganha dinheiro porque você poupa mal, seu dinheiro está na poupança, venha nisso daqui porque risco é retorno. Né? Numa economia, tudo se convergindo, numa economia que coincidiu com um problema econômico que nós tivemos em 2016, 2015. Então, veio aquele boom do mercado, de possibilidades, de clientes que agora vão ser atendidos. Um monte de gente entrou para trabalhar e ofertando produtos, que era música para o ouvido dos clientes, era o que eles queriam. Aquele cara que era só do private, agora eu posso? Só pensa o seguinte: as feiras de gestoras, de corretoras, os clientes iam para conhecer os gestores. Não, eu vou lá porque eu vou ver o gestor XYZ. O que esse cara vai resolver para você? Não, era excitante para o cliente. Tudo que criou-se foi uma aura em cima de que o mundo do investimento vai te salvar. Glamour. Um glamour da indústria. 10 anos depois, 15 anos depois, o que eu vejo? O cliente se tocou que não é só produto, que de fato ele tinha um problema de produto. Mas ele não está atingindo o bem-estar financeiro porque hoje ele tem conta em 3, 4 corretoras. Não é isso que está dando bem-estar financeiro. Voltou. Ele tem um problema talvez ainda maior. Ele tem o dinheiro dele espalhado em 2, 3 lugares, com uma parcela do seu investimento de coisas que não fazem o mínimo sentido para ele, não fazem sentido com os objetivos de vida dele. Não é objetivo simplesmente, você está falando de ESG, eu não quero investir em empresas. Também, mas não fazem sentido para o objetivo que ele quer usar o dinheiro.
Te dou um exemplo, o cara está fazendo uma carteira para ter um bem-estar econômico daqui 20 anos. Talvez 70% do dinheiro desse cara deveria estar em previdência por conta do benefício fiscal, e se ele puder, ainda mais com as últimas mudanças da regra da Previc, que eu posso escolher o meu regime tributário no final, agora ainda mais. E esse cara está com 70% do dinheiro dele alocado em coisas de 3, 4 anos sem liquidez. E correndo o risco de crédito gigantesco que ele não entende. A gente deve estar vendo aí, crescimento de debênture incentivada é uma loucura. COI nem se fala, questão de COI, né? Muitos e tantos outros títulos com prazos que você fica de retenção muito grande, muito longo prazo, debêntures, até debêntures normais, né? Então realmente você precisa disso. E pior, quem vendeu para ele possivelmente não está mais na instituição, porque quem vendeu para ele foi também trabalhar na indústria no canto da sereia de que ia ficar rico, de que ia ter o seu negócio. Aí você já está falando muito desse novo mercado de assessoria de investimento que muitas vezes... Isso, e sinceramente, a gente está falando de assessoria, o problema é assessoria. Os bancos hoje têm as equipes que trabalham como os assessores trabalhavam há 3, 4 anos. Assim como hoje existe talvez uma supervalorização do mercado de consultores. Né? Mas o meu ponto é, quem é esse cliente que busca o bem-estar financeiro? Esse cliente que foi machucado nessa... Ele sacou. E se ele não sacou, é responsabilidade nossa, profissional, avisar ele. Não é isso que vai te levar onde você quer. Chega. Para com essa história de que o produto A, o produto B, o gestor A, o gestor B. Está na hora de você investir calmo. Eu sou muito... Estou pesquisando muito nessa linha do que chamam calm investing, né? Que, por falta de palavra adequada em português... Investimento tranquilo. É um investimento tranquilo. É um investimento, cara, você não precisa ter 20 linhas de produtos, você não precisa ter 30 produtos, você precisa ter uma boa diversificação, com veículos que dentro do seu produto sejam diversificados. Eu estava falando, só para o que tem a ver com o que você estava falando, estava falando com um amigo de uma instituição grande que estava falando disso, que é negócio de carteira recomendada, né? Ele parou para ver a carteira dos clientes com 40 ativos. É isso. Carteira recomendada, o cara compra. Carteira recomendada, o cara compra. Carteira recomendada, por um tempo, 40 ativos de carteira. E é isso. E a gente está num cenário em que a instituição A, a instituição B, a instituição C deu a sua recomendação. O cliente dividiu o dinheiro, porque ele entendia que tem que dividir. Então ele tem 3 carteiras de recomendação, um monte de produtos que nenhum deles fazem sentido com o seu objetivo de vida, da onde ele quer chegar. E não tem hoje uma assessoria que, de fato, alguém que olhe e fale, cara... Porque não é a questão de você olhar ou falar, você tem a questão de o que você faz agora. E a carteira não está rodando. Você tem uma exposição gigantesca a crédito. Eu não tenho nada contra crédito, eu acho que a grande mudança que nós tivemos no mercado brasileiro de 2017 para frente foi a saída do BNDES do mercado e em termos de fato do mercado de capital puxadamente crescente no Brasil, né, que dê possibilidades às empresas e aos investidores. Só que tem um erro estrutural na carteira do cliente, que é o seguinte: ele vai lá e tem 5 debêntures, cada uma delas que seja, sei lá, 5% da carteira do cliente. Se uma das debêntures der pau, porque dá pau, tem grandes chances de não ter sido pago pelo risco. Não, se você tiver 5% de uma der pau, dependendo do seu estágio de vida... Você andou para trás 10 casas. Então, é sobre isso. Então, a gente começou lá no começo do bem-estar financeiro para falar que o cliente está longe de ter bem-estar financeiro. Primeiro, porque existe uma supervalorização do mundo do investimento, e tudo o que aconteceu no mundo do investimento, onde a indústria chegou até aqui, não corrobora com um cliente conquiste isso. E aí a pergunta é o que fazer. Isso, que aí já tem emenda outra coisa. Tá falando, a carteira do cara não tem a ver com os objetivos dele. Aproveita e dá um gancho. O que é uma carteira que tem a ver com os seus objetivos? É tão simples quanto, assim. Eu
particularmente, eu não gosto de alguns conceitos que a indústria usa. Vamos falar de volatilidade. O cliente não entende volatilidade. Esquece. Tentar explicar. Cara, o que o cliente entende no final é o que a gente chama de drawdown, que é uma queda em relação a um ponto. É isso que o cliente vê, que é o extrato dele num ano. Num mês está com R$1 milhão, no outro está com 980. E você não falou de nenhum ativo, você falou do patrimônio dele, né? Você falou da riqueza do investimento dele, você falou do absoluto, não falou de taxa, não falou de nada. Não estou falando nada disso. O que o cara entende é aquilo. E o cliente, ele tem memória curta. Se você compra para ele um ativo que sai de 100, vai até 160, depende do prazo, esse ativo, vamos dizer que seja em 2 anos, tem uma baita volatilidade. Né? Voltou para 120, esse cliente vai esquecer que ele comprou de 100 e está ganhando 20, ele está 120, e vai lembrar muito que ele perdeu de 160 e vai chegar em 120. O ouro, esse ano, se não me engano, já bateu perto de 60. O cara deve estar sorrindo, né? De repente, se até o final do ano, por algum motivo, algum milagre, ele cair para 140, ele vai achar que perdeu 20, né? Esse é o ponto. Então, e olha que vai ganhar 40 no ano. A gente tem que proteger o cliente desses temas, tá? Então, o que eu falo de objetivos, né, ligados? É você dividir de fato as caixinhas do seu cliente em relação ao que ele quer com aquele dinheiro. Pega o dinheiro que é o dinheiro do dia a dia, né? A gente vai fazer a tal da reserva de emergência. Isso quando não chega cliente para você, fala, não quero reserva de emergência. Reserva de emergência paga pouco. O quê? Cara, paga CDI, é o que mais paga na indústria. Hoje em dia, então? Nossa. Você pega uma indústria como hoje, que todos os ativos de risco estão perdendo, então eu falo assim, como assim? Novamente, as falácias que o cliente vai ouvindo na internet, né? Ou vai ouvindo de alguém. Aí você tem o outro braço, que é o longo prazo. Tão pouco o cliente tem produtos de longo prazo. Tá? E você vê uma mistura aqui de produtos que deveriam talvez estar nesse médio prazo, com duration de 2, 3 anos, para aqueles objetivos de 2, 3 anos, você tem uma mistureba de um monte de coisa aqui que as coisas não se conversam. E aí, qual que é o problema desse tema todo? Aí chega você, um profissional, um assessor, um gerente de banco, uma gestora, uma corretora, um consultor, você vai tentar arrumar isso. Aí você vai tentar arrumar, você vai olhar e vai falar, 30% das coisas que você comprou são ruins. São ruins porque não tem liquidez, não estão suitables, não serve para nada. Não é que não serve para nada, você vai receber seu dinheiro no final, vamos torcer. Tá? Deixa eu arrumar os outros 70. E aí, você entra em todos os vieses possíveis do cliente. Ancoragem. Né? Que o cara fala, não, peraí, eu não quero vender que eu estou perdendo. Amigo, vira a página. Não adianta você estar perdendo. Não vai voltar Isso talvez até volte, mas talvez o outro ativo que eu vou colocar vai estar acima do quando voltar. Mas por que você está ancorado nisso? Ah não, esse aqui eu gosto porque me dá mesada, que a gente fala, né? Me dá dividendo. Eu também falo, essa é a falácia da renda passiva. Uma gigante falácia da renda passiva, né? Quando o cliente deveria olhar o retorno total. Então você tem que começar a desmontar o que esse cliente consumiu nos últimos 10 anos. Tem a questão do fundo imobiliário, a questão da cota, às vezes está caindo, né? Só para entender a relação. Isso. Não, é porque eu estou falando assim, não, o que é desmontar? Você tem que começar a mudar o mindset do cliente, da cabeça do cliente, difícil, em relação a 10 anos de indústria que ele sofreu, que ele achou que estava indo no caminho certo. E pior, uma indústria belicosa, aonde o sujeito da casa A liga falando que o cara da casa B está vendendo coisa ruim, de que tem um produto melhor. Essas coisas foram entrando na cabeça do cliente, então você tem que desmontar 10 anos de indústria. Você tem que desmontar 10 anos do que fizeram com o cliente, das crenças que ele foi. Então você saiu de um cliente que não tinha nada de conhecimento, que investe aqui porque é o que eu tenho, por um bombardeio do que o mercado se desenvolveu, e agora o cara está com uma carteira que não leva ele a lugar nenhum. E aí você tem que começar a desmontar essa bomba. E o cliente não tem paciência. Para mim esse é o grande problema. Eu já tentei isso com alguns modelos, estou indo para o meu terceiro modelo que eu vou tentar. Por quê? Porque 30%, 40% da carteira do cliente está ruim.
E você não consegue liquidez, é crédito de uma debênture que foi empacotada dentro de uma instituição só, é CRI, CRAD, isso daí, é COI, é CDB de 8 anos, né? Empré, é um monte de coisa que vai puxar a carteira para o ambiente que eu estou hoje abaixo do CDI. Mas você não consegue mexer. Não consigo. Aí eu tenho 60% da carteira, que eu tento arrumar. Ó, cara, isso aqui não faz sentido para você, isso aqui faz, vai para a Previdência. Mas o total da carteira ainda vai continuar rodando abaixo do CDI, porque você tem 40% que está ancorando a carteira, está puxando para baixo. E o cliente não tem paciência, porque ele chega e fala, pô, você não está me resolvendo. E o que ele imagina de solução? O cliente quer... Visão cliente é a coisa mais difícil de se entregar. Por quê? Porque visão de cliente, o cliente se perguntar para o cliente, o que você quer? Ele vai querer, eu quero um tapete vermelho, quero uma champanhe na minha mesa e quero pagar nada para você. Então a gente está num dilema da indústria. Né? Eu acho que a gente ainda está longe de conquistar bem-estar, mas a notícia positiva é que o cliente já percebeu que esse caminho não vai levar ele a lugar nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu fiquei dizendo, por que chegamos a esse estágio? O que é que se atribui? Eu acho que tem um pouco de uma discussão entre produto e serviço, né? Claramente a gente tem uma indústria que foi sempre muito produto, produto, produto. É a primazia do produto, né? Mas aí tem os incentivos também e tal. E você, queria que você desse uma palavra sobre isso. Como chegamos aqui por quê, desse jeito? Chegamos aqui porque o cliente quis. O cliente foi extremamente suscetível a isso. O cliente, eu acho que tem um tema, que é que o brasileiro acaba procurando ali o caminho, vai me render mais? Eu quero. Caminho mais fácil para a riqueza, digamos assim. Isso. Então tem aí dentro uma falta da educação financeira, de entender como é que você fica rico. Você tem um cara aqui que é meio uma presa. Ele já quer ganhar muito em pouco tempo e conhece pouco. É isso. Então chegamos porque o cliente estava suscetível. Era a música que o cliente queria ouvir. Tá? Não vejo que nós tivemos problemas regulatórios. Muita gente pode falar, será que a Comissão de Valores Imobiliários do Banco Central? Não acho que a gente teve... Não acho eu acho que a regulação foi uma regulação ok, uma regulação restritiva quando tinha que ser, uma regulação mais moderna hoje. Tá? Eu acho que o macroeconômico atrapalhou. A gente está num país que não é tão previsível quanto uma economia desenvolvida como os Estados Unidos. Então você começou a ter ativos de riscos não remunerando o investidor pelo risco. Né? Um monte, né? Um monte. Está 3 anos, está fazendo 3 anos que você está dando multiplicar, dando mais ou menos 2/3 do CDI, 70% do CDI. Isso. E você tem, aí sim, um tema que só agora está caindo na história, que é a competição entre modelos. Então era uma própria evolução do mercado, a gente não chegaria aqui antes. Tá, então você acha que é um processo natural? Infelizmente, para o investidor tanto que eu fui, por que eu montei quando eu saí do banco, embora eu tivesse sido responsável por quase toda a área comercial da instituição financeira que eu trabalhava, e a gente tinha 200 bi sobre gestão, por que eu não montei um negócio de investimento, montei um negócio de planejamento? Porque eu fui para os Estados Unidos e falei assim, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, de certa forma é uma proxy. E eu vi empresas parecidas com a Super Rico que surgiram depois desse boom que a gente está vendo. É que o boom que a gente está vendo agora foi postergado por causa da pandemia. Eu achava que o que está acontecendo agora ia acontecer antes. Que foi a mesma coisa lá. Várias corretoras, cliente investindo, investe aqui, exageros, problemas às vezes com o exagero de produtos ruins que foram vendidos. Vieram as empresas de planejamento no Financial Wellness, acolher o cliente, cara, vamos pegar na sua mão. Vamos recomeçar. Vamos ter uma carteira mais calma. Vamos ter uma carteira mais alinhada com seus objetivos. Quer passar emoção? Vai pular de paraquedas. Adorei essa frase. Não é aqui, não é investimento, não é sem emoção. Quer ter emoção mesmo assim? Você gosta do desafio intelectual? Vou separar 20% do seu portfólio. Mas deixa o restante trabalhar. Deixa o tempo trabalhar. Tá? Não é a troca constante que vai gerar riqueza. Né? E cara, novamente, às vezes o cliente não quer ouvir isso.
porque não é o caminho fácil. Eu tive a experiência na instituição que eu trabalhei de cuidar de uma equipe de bankers ultra high. Ultra high, o pessoal Ultra muito high rico. acima de 50 milhões de reais Tá. no private banking da instituição que eu trabalhava. Então nós éramos em 9 bankers, eles eram 9 bankers e eu era o team leader. E o que eu aprendi? Os 300 maiores clientes do banco, eles tinham risco relativamente reduzido. Ou seja, não tinha uma volatilidade não, um risco similar ao multimercado ou um mercado acionário. E toda vez que eu ia oferecer para ele algum ativo muito ilíquido ou de muito risco, ele até tinha ação, né? Tinha muita ação dele mesmo às vezes, né? Mas toda vez que eu ia oferecer uma coisa de risco para eles, eu nunca esqueço, o cliente falou assim para mim, sabe como que eu fiquei rico? Trabalhando. Olha, que lindo, hein? Você Que sabe lindo, hein? Você sabe o que deixa rico? É trabalho. Investimento é para simplesmente salvar, guardar e perpetuar o dinheiro que eu ganhei. É sobre isso. A gente tem que botar a ficha na cabeça do cliente de que não é apostando 1000 coisas que ele vai ficar rico. É trabalhando. Só que isso não vende. Isso não vende, acordar cedo todo dia, 5 dias por semana, trabalhar. Não, mas isso não vende. A indústria não consegue vender esse discurso, porque tá cheio de, que nós estamos aqui na Faria Lima. Tá cheio de gente ligando pro cliente falando, compra aqui porque isso aqui é o que vai te fazer ficar rico. Então a gente tem que virar a indústria. O bom é que eu falei, o cliente já entendeu isso e a indústria está mudando. Você acha que hoje há uma percepção na indústria, quando a gente coloca plataformas de investimento e bancões, já estão entendendo? Eu acho que os bancos estão atrasados. Eu acho que as plataformas de investimento hoje estão na frente. E é incrível como a história se repete. Eles vão fazer a disrupção de novo do mercado. Eu acho que para um mercado melhor. Você acha que eles, digamos, criaram um mercado novo, já perceberam que a coisa não está rodando como é e já estão fazendo uma transição? É o próprio ciclo econômico. Eles criaram um mercado novo, o mercado deu dinheiro, atendeu o cliente, aí veio gente, a gente já viu que o resultado não foi o melhor, mas o cliente democratizou, o cliente pegou a cultura de investir. Tem pontos muito favoráveis, né? Entrou muita gente para trabalhar nisso daí. A competição entre as plataformas e as instituições fizeram com que o ROA caísse. O que é o ROA? O retorno que a empresa ou o funcionário ali ganha cuidando do cliente. Essa queda do retorno faz com que você tenha agora um modelo novo. Um modelo mais focado, centralizado no cliente. Então eu vejo quantas dessas instituições não me procuram. Falam, você é uma empresa de planejamento, eu quero usar parte dos conhecimentos que vocês criaram nesses últimos 8 anos para atender meu cliente melhor. E eu não ouço banco nenhum falando disso. Bom indicador esse teu. Bom indicador. Ou seja, os bancos que eles montaram atrasados, hoje eles estão no mercado que era 4 anos atrás, que as corretoras já enxergam as corretoras saindo. Tá, interessante isso. Que tem muito a ver com aquela discussão de pagamento por comissão de produto ou pagamento um FII fixo, né? Um FII fixo. Agora, se você vai oferecer um FII fixo, você não vai ter mais a ligação do que está aqui o produto que vai te resolver a vida. Você vai ligar para o seu cliente falando, olha, o seu filho mora fora do país, né, nos Estados Unidos. Você já parou para pensar o impacto fiscal para esse seu filho do ponto de vista tributário? Você começa a olhar para o cliente, não está mais olhando para o produto, está fazendo serviço. Tem um incentivo para empurrar produto, porque diminui, né? Empurrar produto A, B ou C não vai mudar absolutamente nada. Pelo contrário, se o cara tiver performance ruim, ele pode ir embora. Porque ficou insatisfeito que não era essa a proposta, né? Então, eu vejo uma indústria, eu sou otimista com o caminho que está, mas eu acho que a gente tem que desmontar parte dessas bombas que foram criadas e que, cara, é impressionante o que foi feito. Histórias, eu tenho 1000 histórias que falam aqui, clientes que saem do interior da Bahia, me ligando, falou, você me consegue me levar dentro da instituição tal que eu quero conversar com esse cara?
que sim, mas por quê? Ah, porque eu acho que o que ele fala é muito legal, é muito importante, é muito interessante. Eu falei, cara, e isso vai te mudar a sua vida como? Entendeu? É um desvio de foco. Então, voltando à nossa pergunta no começo, eu acho que bem-estar financeiro exige foco. Existe. E é difícil, né, gente? Porque tem uma coisa, voltando aqui, fechando um pouco nossa conversa aqui, que você falou lá no início, que é difícil, na verdade, essa conversa faz você, o cara era para a vida dele, né? O cara era para a vida dele, para as limitações dele, o gap que tem entre onde ele quer estar e onde ele está, assumir que não tem coisa que ele não vai conseguir. Não é fácil, né, gente? Então, novamente, às vezes o cara não quer ouvir. Às vezes o cara não quer ouvir, mas quer uma história super positiva, os clientes voltam. Voltam, Você joga a bucha para ele e fala, cara, é isso. Não vou te enganar, porque eu não faço a mínima ideia qual a remuneração que eu vou conseguir te dar. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o mercado. Você desmonta essa história de que você não vende mais sonhos de retorno, você vende sonhos reais. Assim, cara, eu te ajudo. Você me bota R$5.000 por 10 anos, eu vou te buscar esta remuneração. Comece a falar em juro real. Não estou mais olhando CDI. acabou. Porque senão eu pulo no longo prazo. Acabou esse negócio de 1% ao mês, né? Não acabou porque o cliente ainda ouve de um monte de gente. Mas eu falo com a história, porque o que me interessa é juro real. Com qualquer calculadora relativamente simples, eu consigo te mostrar a direção certa. E o que acontece? Hoje, nós temos clientes lá que... Mas, cara, quanto está dando minha remuneração? Não em percentual. Ah, eu estou chegando mais perto do meu objetivo? Olha! Tô. Então estou no caminho certo, né? Tô. É isso. E você não é uma outra coisa que a gente percebe, né? Fazer planejamento financeiro não é controlar as despesas e as receitas do seu cliente. Esse é talvez um dos caminhos. É você colocar para o cliente as possibilidades para ele atender o seu objetivo. E uma delas talvez seja ter uma melhor despesa ou receita. Mas não é você que vai falar para ele, cara, não dá para você gastar R$2.000 com o seu pet por mês. Você não sabe quanto isso dói para ele. Verdade. Você joga para ele, fala, cara, economiza R$2.000. Se você vai cortar o clube, se você vai cortar a ABC, se você vai deixar de ter um dog, se você vai deixar de viajar, é sobre isso. Mas você vê que a gente está falando de finanças no meio da Faria Lima e a gente não está falando de produto e não está falando de simplesmente de mercado. A gente está falando simplesmente de vida, de pessoas. Oxe, adorei a abordagem, Jaime. Jaime, infelizmente estamos acabando. É uma pena, porque, sinceramente, aprendi muito hoje. Acho que, sinceramente, esse programa vou recomendar mais e mais para as pessoas verem. Ficou faltando alguma coisa para isso, que vai ter outra no mês que vem, você vai estar aqui de novo, tá? Já fica o convite aqui. Ficou alguma coisa hoje aqui que você queria deixar de mensagem aqui para as pessoas? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que talvez nós tivéssemos que ter passado por isso para ter esse desenvolvimento, né? E eu acho que essa história, eu gosto muito dessa história do investir calmo. O investir calmo é investir sempre de uma forma adequada, né? E, de certa forma, viver a vida. Ou quer passar emoção? Vai brincar de outra coisa e não com seu dinheiro, porque seu dinheiro é seu futuro. Também acho, cara. Também acho. Jaime, muito obrigado mesmo. Foi um prazer essa conversa. Obrigado, Lutz. Valeu, obrigado né? a todos. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu amigo Jaime Carvalho, uma conversa sensacional, hein? Grande abraço, tchau, tchau.